Quantas lágrimas encharcaram a terra? Quanto sangue ela bebeu? Quantos suspiros se fizeram ouvir? Quantas vítimas devorou esse Moloque insaciável que se chama guerra? Nem um ano, talvez nem um dia haja sem que pessoas lutem sobre algum ponto do globo. O gênio do homem se gasta em inventar engenhocas das mais mortíferas, e por uma convenção mútua se glorifica aquele que sabe cobrir com algum pretexto os massacres mais terríveis. Aquele que mata um homem é um assassino, um criminoso que merece a pena de morte. Aquele que faz matar centenas de milhares de homens é um conquistador de quem todas as fanfarras cantam o triunfo. Por que nos seria proibido sonhar com mundos onde o homem pode viver sem fazer vítimas, e sem ver em seus irmãos outra coisa que não rivais? Ah! Eu os vejo daqui, esses mundos onde o homem não tem mais somente um reino fictício, mas onde reina verdadeiramente em soberania, como convém ao espírito reinar sobre a matéria. Isso não é um sonho, é um pressentimento. Do mesmo modo que aqui embaixo todos os seres tendem para a luz, em toda a criação, todos os seres aspiram a um destino superior. Nem as humanidades nem os mundos estacionam no mesmo grau de evolução. Toda caminhada, toda subida, e essa ascensão, mais ou menos rápida, constitui a maravilhosa diversidade dos céus. Então, isso que é não faz mais que anunciar o que deve ser, e o presente não faz mais que preparar o futuro. Ah! Senhora, é doce, com tais pensamentos, sonhar à noite contemplando as estrelas. Elas têm uma linguagem que toca o coração, e a gente se embriaga por seu olhar mágico. Oh, firmamento estrelado, como suas harmonias se tornaram deliciosas para minha pobre alma. Como você a ergue colocando a ingratidão por meu pai, em bondade por meus irmãos. Agrada-me ver, em sua múltipla radiação, quantos lares diversos onde tantas famílias humanas trabalham e oram. Tantas etapas onde vão nos esperam nosso bem-amados em lágrimas. Quantas vezes, encostado à minha janela aberta, esqueci os ruídos vãos da terra e as amarguras de meu exílio, seguindo-te com um olhar úmido. Com tais convicções, tudo é grande, tudo é divino na natureza. A ciência soprou a frágil parede que nos mantém cativos e nos torna melancólicos. Nós sabemos agora que a Terra não é o mundo, que o mundo não perece por um acidente tão leve como a dissolução do Sol. A eternidade futura se confunde para nós com a eternidade presente e nós apreciamos em seu valor os falsos prazeres ou as provas de um dia. Enfim, um parentesco universal reuniu todos os seres e a morte não nos parece mais que uma transformação da vida. Nós compreendemos, então, o brado que escapa dos pulmões de um jovem mártir na manhã do dia em que ele devia ser queimado vivo. Tendo aberta a janela de sua prisão, para contemplar uma última vez a aurora, é bonita, diz ele, mas como será quando estivermos exaltados acima de tudo isso? Ao infinito de nossas aspirações, o Espírito Consolador vem oferecer o real infinito do universo. Os homens que conhecemos, amados, admirados, não estão perdidos para nós. Eles estão lá, nesse céu calmo que nos domina. Mais felizes que nós, eles levantaram uma ponta do véu que ainda nos rouba a verdade, e observam com uma piedade amorosa seus companheiros de exílio que as sombras ainda envolvem. Quando eu fecho os olhos para entrar, pelo pensamento, no círculo estreito da teologia vulgar, experimento a sensação que atinge o prisioneiro no momento em que ele entra em um cárcere úmido e sombrio. Quando, ao contrário, eu deixo vagar meu pensamento, todos os véus retirados ao sopro benigno da nova revelação, me sinto mais forte e melhor porque me sinto feliz. Ela varreu de minha alma, como um sol radiante, todas as névoas doentias da noite. É que ela está cheia de unção, de júbilo, e nos mostra sob seu verdadeiro dia não somente a criação infinita, mas isso que nos toca mais de perto, a morte e a vida do homem, sua origem, sua natureza e seus destinos. Ela é a palavra que cai do céu estrelado, e à qual respondem todos os nossos instintos,
todos os nossos mais puros pressentimentos. Ela é o orvalho divino descido do Hermon para refrescar os planos áridos desta Galileia que nós chamamos de as realidades da vida. Eu sei, cara senhora, que ao ler as linhas que precedem, seus olhos se banham e que talvez a senhora tenha deixado correr suas lágrimas. Nós ainda estamos no tempo em que muitos corações sangram, pois a sombra sinistra que é percebida sobre a humanidade ainda não está de todo desaparecida. As mães e as esposas, todas as mulheres com amor no coração, todas aquelas que penam e que sofrem, todas aquelas que tremem e que oram, elevam seus olhos vermelhos ao céu sem chegar a acalmar seu temor e apaziguar a sua dor. Como a senhora, elas seriam beneficiadas se lessem essas páginas, porque encontrariam a esperança acompanhada da fé racional que lhes traria a segurança da sobrevivência e nós poderíamos dizer a todas, com a certeza de sermos compreendidos. Oh, vocês que sofrem, que choram seus caros mortos desaparecidos, façam mais que esperar, creiam, estejam seguras de que tudo não está acabado. Os escritores, os poetas, muitas vezes já pressentiram as grandes verdades das quais falaremos hoje. Ouçam um grande poeta, Victor Hugo. Não. O ataúde não é, homem, isso que tu crês. A morte, sob o teto dos túmulos negros e frios, e a misteriosa e luminosa oferenda. Não é somente para a alma que ela é grande, mas para a carne, peso vil sobre a terra estendida, o túmulo, astro central, para o qual tudo volta, lançando um raio duplo a dupla fronteira, transfigura o espírito, transforma a matéria. A morte que é para ti um espectro monstruoso, captura o ser e o contorce entre seus dedos nodosos, e, como uma lavadeira ajoelhada no rio, alvejou os ossos, os corpos, a carne do espírito viúvo, o trapo animal e o farrapo humano em um escoamento de luz sem fim. É no esplendor que tudo se decompõe, a morte é a unidade que retoma todas as coisas. Essa brilhante metamorfose, senhora, é uma realidade e a ciência, hoje, lhe permite sustentar sua crença. A senhora que não podia mais ter tanto a chorar, a senhora que tinha quase perdido a esperança e a fé cega, vem conhecer os encantos da fé fundamentada. Essa fé não atemorizará jamais sua alma. Creia sem medo, porque Deus deve ser o vencedor do mal. Sua alma confiante conhece enfim tudo que é a felicidade de crer, toda a virtude da fé racional. O mesmo poeta lhe diz em versos eloquentes, crer, é a recompensa do pensamento amoroso, qualquer que seja ele, é confiando o que se pensa e é esperando o que se vê cante, ó meu coração. O eterno salmo Deus vivo, na noite do átomo, seu alcanço, muito longe do dia, para compreender, meu grão de areia, tua imensidão formidável acreno em seu amor. 5. A grande tradição. Isso aqui deve explicar aquilo ali. Esse capítulo completa o precedente. Com um pouco de lógica, um pouco de razão, o plano divino aparecerá em suas grandes linhas. E sua alma maravilhada, ainda cativa em sua prisão da carne, se levará em direção aos cumes onde um dia, livre e feliz, ela exercitará suas asas para subir ainda mais alto. O dogma fundamental do Evangelho eterno é aquele da grande vida progressiva das almas sobre o teatro infinito da criação. Assim, não somos todos, nós mortais, outra coisa senão espíritos cativos da carne. Todos nós já sofremos inúmeras prisões desse gênero e estamos longe de ter esgotado a série. Cada vida mortal, cada encarnação temporária é um crisol onde o espírito se arquiteta, uma luta onde suas faculdades se desenvolvem, um degrau que se deve avançar sobre uma grande escada que leva à perfeição. Esse dogma lhe espanta, diz a senhora, e também espanta outros, o que não me surpreenderia. Entretanto, quando refletimos seriamente, quando estudamos sem tomar partido, convencemo-nos que não há outro mais racional e consolador. Sozinho, ele explica o homem e justifica Deus. Além disso, longe de ser uma novidade, mesmo a senhora o reconheceria,
Esse dogma pode reivindicar, em seu favor, a mais antiga e universal tradição. Ele se encontra menos ou mais desfigurado na maior parte dos monumentos sagrados ou ainda profanos. Ele sofreu o eclipse da Idade Média, e ele está no caminho de invadir todas as mais nobres inteligências dos tempos modernos. Lemos nos Vedas, a Bíblia da Índia que se perde na noite dos tempos. Se você se entrega a seus desejos, você se obriga a contratar, na morte, novos laços com outros corpos e outros mundos. M. de Vogel resume assim seu estudo sobre a antiga crença egípcia, tomada na origem anterior aos mitos sutis que a desfiguram. A doutrina egípcia nos apresenta a viagem às terras divinas como uma série de provações das quais ao sair se opera a ascensão à luz, a manifestação ao dia e a reunião da parcela errante à substância eterna. Os sábios da Grécia apoiaram sua ciência nas fontes do Egito, de lá, as elevadas concepções de Pitágoras, apesar de seus erros, sobre a transmigração das almas, e a de Sócrates sobre a vida futura, os mistérios de Eleusis, cujos diferentes graus de iniciação representavam os diversos graus da via ascendente do espírito. Plotino diz, ao falar dos deuses, eles asseguram a cada um o corpo que convém e que está em harmonia com seus antecedentes, segundo suas existências sucessivas. O divino Platão disse antes dele essa bela frase: aprender a lembrar. Os gauleses acreditavam, com viva fé, na vida progressiva da personalidade humana. Eles dividiam o universo em 3 círculos: aquele de Deus, estadia da essência divina; aquele da felicidade, estadia dos espíritos puros; e aquele das viagens, estadia dos espíritos que se depuram. Nossos livros sagrados, sem ser tão explícitos, nos oferecem, contudo, textos bastante significativos. Deus disse a Jeremias que ele o conhecia antes que ele fosse formado no ventre de sua mãe. Nós lemos no livro da sabedoria essas palavras marcantes: eu era uma criança nascida em boa família, e uma boa alma me fez amadurecer, ou melhor, sendo bom, eu vim em um corpo sem máculas. Jó dizia com entusiasmo: uma vez morto o homem, poderia ele nascer de novo? Nessa luta onde eu me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha mudança aconteça. Os santos evangelhos são muito claros, e é difícil, depois de ter meditado sobre eles, compreender como o grande dogma da reencarnação pode ser afastado por uma teologia que os aceita por fundamentos. Lê-se em São Mateus: eu vos digo em verdade, entre os nascidos de mulher, não existe outro maior que João Batista. E se quiserdes entender, ele é o próprio Elias que deve vir. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Lemos no Evangelho de João: havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um líder judeu. Este homem foi ter com Jesus de noite e disse: Mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se um homem não nasce de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como pode um homem nascer, sendo velho? Ele pode entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se um homem não nasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se espante sobre isso que eu te disse, é preciso que nasçais de novo. O vento sopra onde quer, e ouves seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O mesmo é verdadeiro para todo homem que é nascido do Espírito. Em Hebreus, a água representava a fonte da matéria, e quando Jesus disse que o homem deve nascer de novo da água e do Espírito, não é como dizer que ele deve renascer da matéria e do Espírito, isto é, em corpo e alma. O Salvador acrescenta essas palavras muito pouco ressaltadas: vós sois doutor em Israel e ignorais essas coisas. Se se tratasse do renascimento puramente espiritual operado pelo batismo,
Essa surpresa do Salvador seria incompreensível, pois Nicodemos teria respondido assim: certamente eu ignoro essas coisas, pois é bastante razoável, mesmo para um doutor em Israel, ignorar isso que é revelado ao mundo pela primeira vez. As palavras do Salvador poderiam, então, ter um sentido mais profundo, e seu espanto deveria talvez se traduzir dessa forma: eu tenho muitos ensinamentos para a multidão, e lhes deixo a verdade na medida onde ela pode compreendê-la. Mas convosco que sois mestre em Israel, e que, nessa qualidade, deveis ser iniciado nos mistérios mais elevados, acreditei poder ir mais longe. Essa interpretação parece tão luminosa que o usuário dos judeus ensina a pluralidade dos mundos e existências. São Jerônimo afirma que a transfiguração das almas foi ensinada como uma verdade tradicional a um pequeno número de iniciados. Quanto a Orígenes, ele considera a reencarnação como o único meio de explicar algumas passagens bíblicas, e especialmente o antagonismo profundo que existia entre Jacó e Esaú. Um dia Jesus pergunta a seus discípulos o que se dizia sobre ele entre o povo. Eles respondem: uns dizem que sois João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas antigos retornados ao mundo. Jesus, longe de os tomar como se tivessem manifestado devaneios impossíveis, se contenta em dizer: e vós, que pensais que sou? Quando ele encontra o cego de nascença, seus discípulos perguntam se aquele homem nasceu cego por causa dos pecados de seus pais ou pelos pecados que cometeu antes de nascer. Eles então acreditavam na possibilidade da reencarnação e na possível pré-existência da alma. Sua linguagem faria crer que essa ideia foi difundida entre o povo e Jesus parece autorizar, longe de dizer uma palavra contrária. Ele fala de inúmeras moradas que compõem a casa do Pai, e Orígenes, comentando tais palavras, acrescenta: o Senhor faz alusão às diferentes estações que as almas devem ocupar depois do que tenham sido despojadas de seus corpos atuais e que elas se tenham deles revestido novamente. Veja, senhora, pelas citações, que a doutrina da reencarnação é menos nova que se poderia crer. Acrescento que ela foi, em todas as épocas, o patrimônio de alguns espíritos da elite que souberam conservar a independência de seu próprio pensamento. A filosofia, diz Charles Bominetti, nos dá as mais elevadas ideias do universo. Ela nulo descreve como a coleção harmônica de todos os seres criados. O presente foi determinado pelo passado, e determina o futuro. Não somente todos os sistemas e todos os grandes corpos do mesmo sistema são harmônicos entre eles, eles também o são ainda em sua relação na coordenação de diversos seres que povoam cada mundo planetário. Todos esses seres graduados, ou que apresentam nuances infinitas, compõem uma mesma escala cujos degraus exprimem aqueles da perfeição corporal e da perfeição intelectual que cerca o universo. O universo é, então, a soma de todas as perfeições reunidas e combinadas, e também o signo que representa a perfeição soberana. O grau de perfeição adquirido determinará, no futuro, o grau de felicidade ou de glória do qual gozará cada indivíduo. Haverá, pois, um fluxo perpétuo de todos os indivíduos da humanidade na direção de uma perfeição maior, ou de uma felicidade maior, uma vez que um grau de perfeição conquistado conduzirá por si mesmo a outro grau, e porque a distância do criado ao não criado, do finito ao infinito, é infinita, eles tenderão continuamente no sentido da perfeição suprema sem jamais atingi-la. Do Ponte de Nemours, Balanche escreveram páginas notáveis sobre esse tema e um outro escritor empresta a um de seus personagens os belos pensamentos que exponho aqui, por quantas formas o ser prometido ao céu passou antes de chegar a compreender o preço da solidão cujos estepes estrelados são a praça dos mundos espirituais. Depois de ter experimentado nada e o vazio, os olhos se voltam na direção do bom caminho. São, portanto, outras existências a passar, para chegar à trilha onde brilha a luz. A morte é o revezamento dessa viagem.
Quando chega o dia feliz onde você coloca os pés no caminho, a terra não sabe de nada, ela não lhe compreende mais, você não se escuta mais, ela e você. Os homens que chegam ao conhecimento dessas coisas e que dizem algumas palavras da verdadeira palavra não encontram repouso para sua cabeça em lugar algum e perecem frequentemente como condenados à morte, enquanto os anjos lhes abrem as portas do céu. Pascal esteve mais perto da verdade do que ele suspeitava quando se exprimiu assim: o homem se instrui sem parar em seu progresso, pois ele tira vantagem não somente de sua própria experiência, mas também da de seus predecessores. Daí se tem que, por uma prerrogativa particular, não somente cada um dos homens avança, dia a dia, nas ciências, mas que todos os homens conjuntamente realizam progresso contínuo à medida que o universo envelhece, porque a mesma coisa acontece na sucessão de homens que se observam nas diferentes idades de um indivíduo. Desse modo, todo segmento de homens, no curso de tantos séculos, deve ser considerado como um mesmo homem que sempre subsiste e que aprende continuamente. Como a velhice é a idade mais distante da infância, quem não vê que a velhice desse homem universal não deve ser procurada nos tempos próximos ao seu nascimento, mas naqueles mais longínquos? Aqueles a quem chamamos anciãos são verdadeiramente novos em todos os aspectos, e formaram a infância dos homens. E como nós temos adicionado a seus conhecimentos a experiência dos séculos que lhes sucederam, é em nós que se pode encontrar essa antiguidade que tornaremos a ver nos outros. Sim, os mais jovens são os mais velhos, e os modernos são os anciãos, porque eles acumularam mais luzes e sofreram mais provas. Leia nossos grandes poetas, nossos grandes historiadores, nossos grandes pensadores, enfim. E a senhora verá, apesar de suas discretas reservas, que eles compartilhavam quase todos os belos pontos de vista que exponho. Essas inteligências nobres repudiavam com o mesmo desgosto as teorias materialistas e as teorias que defendiam o poder espiritual dos papas. Muitos religiosos que não estão mais em seu mundo criam sinceramente na existência de Deus e nas progressivas evoluções da alma humana no infinito dos céus. Nada é mais racional que essa doutrina tão espantosa num primeiro momento. Quando se examina sem tomar partido, vê-se com alegria que somente ela resolve todos os grandes problemas e nos dá a explicação plausível para um monte de fenômenos que pareciam tantos mistérios insuportáveis. Sua alma, cara senhora, deve então estar segura. A razão que é o melhor guia, a lógica que é seu mais firme apoio lhe gritam eloquentemente a verdade. Nenhuma outra teoria religiosa pode lhe deixar melhor. As religiões atuais, a senhora o sabe, são impotentes para lhe trazer os verdadeiros consolos e as esperanças mais seguras. Sem de modo algum combatê-las e tornar-se inimiga delas, continue a se instruir e não se afaste jamais da lógica que será, para a senhora, em todas as circunstâncias, a melhor das salvaguardas. 6. O Lago de Fogo. A senhora sabe, sem dúvida, que alguns venenos fortes, tomados em dose moderada, podem ser mortais, enquanto que absorvidos em grande quantidade perdem suas propriedades nocivas. Alguns dogmas, pelo próprio exagero, não podem impressionar os seres humanos. Eles se tornam simplesmente odiosos e ridículos, sem provocar temor. Entre eles, o dogma do inferno eterno não assusta mais a ninguém, ele faz rir e não pode, de modo algum, tornar melhor os crentes. O capítulo que segue triunfa sobre suas últimas dúvidas. Uma grande alegria lhe penetrará e a senhora agradecerá a Deus que lhe permite subordinar sua fé à sua razão. Ainda que feliz, a senhora fica inquieta. Pensando em René, a senhora sonha às vezes em certos sermões menos ou mais ortodoxos. A senhora entende bem, como disse, que Deus, tão bondoso, deve detestar o mal, porque ele é a própria santidade. A senhora compreende que as leis divinas, por eficazes, devem ser revertidas de uma sanção, e que os maus devem ser punidos,
como os bons devem ser recompensados, mas a senhora acrescenta que o inferno a revolta, o que não me surpreenderia. Como a senhora, eu tremi, não de medo, mas de indignação ao ouvir alguns pregadores nos retratando os tormentos dos condenados. Ao crer neles, esses infelizes se retorcem eternamente no lago de fogo. Vítimas sempre morrendo e sempre vivendo, eles sentirão sem cessar as mordidas desse fogo que queima sem destruir. Eles serão embebidos, saturados até o tutano de seus ossos, nas fibras mais escondidas de seu ser. Existe lá, não se sabe precisamente em qual lugar, os demônios armados de foices, pinças, alicates, realizando, durante a eternidade, o trabalho de carrasco. Rebeldes a Deus para fazer o bem, são de uma docilidade maravilhosa para fazer o mal e jamais sentem repulsa por suas horríveis funções. Tão maus e tão inúmeros que sejam, os demônios se fazem ouvir de um canto a outro do abismo, a fim de que suas vítimas não tenham sequer um instante de repouso. Deus toma da beira do sepulcro nossos corpos de argila, cujos átomos são dispersos. Ele os retira tal qual eram quando entraram, com suas enfermidades originais e as degradações sucessivas da idade, da doença, do vício. Ele nos retorna a esse estado decrépito e todo coberto de máculas que a vida e a morte lhe imprimiram. Eis o primeiro milagre operado a despeito de todas as leis da química, e eis o segundo, a esses corpos mirrados que tendem invencivelmente à dissolução, ele inflige a imortalidade. Essa terrível ressurreição não nos restabelece nem as condições físicas de homem inocente, nem as condições físicas do homem culpado. É apenas uma ressurreição de nossas misérias com a sobrecarga das misérias mais horríveis. Para realizar tal obra-prima, Deus muda todas as propriedades que Ele próprio desenhou aos compostos da matéria. Ele, o Pai, faz um prodígio para manter viva a podridão humana e gozar eternamente de seu suplício. Ele assim se torna o único e verdadeiro carrasco do inferno, pois somente por sua vontade permanente ele pode impedir que o fogo se faça sentir, que a carne seja consumida e que os demônios gritem, graças. E que é preciso, segundo os teólogos, para precipitar uma criatura em seus desesperos sem fim. É necessário ter derramado o sangue do homem, perseguido o fraco, espoliado a viúva. É preciso ter blasfemado Deus, ter se chafurdado no lodo. É indispensável ter sido traidor como Judas, cruel como Nero, depravado como Sardana Paulo. Não, basta um só pecado mortal não perdoado. E por pecado mortal deve-se entender não somente o assassinato, o roubo, o adultério, a traição e a tirania, mas uma fraqueza de coração, uma confissão pascal negligenciada, uma missa perdida sem um motivo legítimo ao domingo, um pouco de carne comida na sexta-feira, sem liberação, uma dúvida insistente contra alguns dogmas novos. E Deus não hesitou em criar um homem à sua semelhança, sabendo desde o início que ele sucumbiria se não fatalmente ao menos infalivelmente à tentação. Ele viu, em virtude de sua sabedoria, que essa pobre raça humana estaria presa a todas as dores durante esse curto sonho que se chama vida, porque ela iria se jogar em massa nos abismos infernais para maldizê-lo sempre e perdurar, sem esperança, tormentos indescritíveis. E essa seria a última palavra da bondade infinita, o resultado definitivo do plano divino. Ah, Senhora! Eu tenho um coração e esse coração foi Deus que me deu. Ora, esse coração protesta em todas as suas fibras contra essas asserções blasfematórias. Nenhum homem no mundo, por mais cruel que se suponha, ousaria confessar as intenções, os sentimentos que uma doutrina parecida dispõe ao Criador. Não há um que possa dizer ao outro que lhe desfigura a sorte. Se seu Deus é como você diz, ele não merece que eu adore, pois na minha enfermidade, me sinto melhor que ele. Tome o tirano mais sanguinário, o mais encouraçado contra a piedade, suponha que ele possa ouvir dia e noite os soluços de suas vítimas, e, bem, eu o desafio a resistir um mês a tal súplica. Ou ela lhe fará graça,
ou terminará por exterminá-los. Isso é tão verdadeiro que, para se poupar do eco incômodo dos suspiros, os opressores tiveram cuidado de inventar as masmorras, ou seja, calabouços bastante profundos para sufocar a voz das vítimas. Dizem, eu sei, que Deus só pode agraciar aqueles que imploram seu perdão e que os condenados blasfemam ao invés de se arrependerem. Mas há homens que se mostram muito grandes para agraciar mesmo os criminosos que se recusam a implorar clemência. E se essa condição é indispensável para que se obtenha o perdão de Deus, quem pode impedir a bondade divina de fazer penetrar, na alma culpada, uma luz intensa bastante para provocar o arrependimento? Não há sequer uma alma no mundo que só tenha a sofrer, e todas aquelas que se obstinam no mal definitivamente não são mais que cegas. O reprovado não mais está livre, disse, e o arrepender eficaz supõe a liberdade. E, bem, que Deus lhe dê a liberdade lhe encaminhando a uma nova prova, e assim sua bondade se encontra coerente com sua justiça. A gente fica estupefato, senhora, quando pensa nas consequências morais e sociais desse dogma impossível, combinado àquele da graça. Eis aqui, por exemplo, um criminoso que assassina sua vítima em pleno sono. Essa vítima não está, de modo algum, em estado de graça, e por isso está mergulhada para sempre no inferno. O assassino tem o tempo de se reconhecer, de se confessar antes de subir a forca e por isso ser salvo. Que não erremos mais, o dogma terrível do inferno eterno é um dogma finito, um dogma infame do qual se envergonha e que, longe de fortalecer a fé, multiplica os incrédulos. Como se surpreender? Aquele que crê seriamente no inferno tal como nos é pintado, sem refletir, sem uma sombra de dúvida, se ele quer ser coerente, deve renunciar a tudo, fugir ao mundo, aos negócios, à família, e ir-se, como São Jerônimo, dominar sua carne sobre as pedras do deserto. Ficamos atemorizados ao pensar o espetáculo que ofereceria a terra se todos aqueles que nela habitam crescem firmemente, praticamente a eternidade das penas e no pequeno número de eleitos. O gênero humano se petrificaria pelo medo na esterilidade. Muitas alegrias, muitos luxos, muitas festas, mas por todos os lados a tristeza, o aborrecimento, o torpor. Muito movimento, indústria, progressos artísticos, obras-primas literárias, muita vida. Nossas grandes cidades tão ativas se tornariam necrópolis. Figuras patibulares por todos os lados, poses de devotos, um frio de claustro, um silêncio de sepulcro. Se o mundo vive, palpita, progride e encontra ainda um meio de se divertir um pouco, é porque ele não acredita no inferno, ou vive quase como se não acreditasse. Se algumas almas boas acreditam nele, ainda que numa fé bem vaga, bem tépida, elas se colocam, em seu próprio pensamento, no lugar dos eleitos, deixando o inferno ao próximo. Nota. Infelizmente, é o pensamento da maioria dos devotos, cujo coração orgulhoso e cheio de fé o designa secretamente ao inferno eterno. Todos aqueles que não pensam como eles. As pobres pessoas, como estão longe de Cristo, que foi o modelo da caridade e do amor. Fim da nota. Ao dizer isso, senhora, eu digo, talvez, o segredo do mundo inteiro. Eu vou mais longe e me pergunto como um santo padre, um padre verdadeiramente ortodoxo, que tem coração, pode levar, sem morrer, o peso esmagador desse pensamento. Cada dia, milhares de pessoas expiram e quase todas caem no inferno para sempre, de acordo com o que fica dado pela teologia. Milhões, milhares de infiéis, hereges, cismáticos, pensadores livres, vivem e morrem sem se preocupar com a igreja fora da qual não há salvação. E Deus, que é amor, permite que essa fé que pode salvar o homem por ela mesma seja tão lenta ao se propagar. Assim, me pergunto como o coração de uma mãe crente poderia resistir a essa reflexão dolorosa, se essa criança,
esse filho que eu alimentei com tão belo amor viesse a morrer, ele seria um anjo. Se ele vive, aí pode-se apostar 100 contra 20, contra 10, que ele será condenado. Tanto em uma como em outra alternativa, eu só tenho a lamentar. Ó, Deus de bondade, que sua luz penetre enfim nos limbos para banir os fantasmas. Que nossa pobre humanidade aprenda a lhe conhecer, para repudiar para sempre o terrível dogma que não passa de uma blasfêmia e pesar por tanto tempo como um pesadelo. O Senhor é amor, ó meu Deus, porque o Senhor é o Pai e não permitiria que nenhum de seus filhos fosse condenado para sempre a justificar esse grito de piedade de um de seus santos, a propósito de Satanás, o infeliz. Ele não ama. Ele deixaria então meu pobre coração se dilatar pela esperança, ao repetir essas palavras de vida que o Senhor colocou nos lábios de seu profeta. Minha ira não durará para sempre porque os espíritos saíram de mim e fui eu que criei as almas. Isaías 57, 17. Permita-me ainda, cara senhora, citar aqui alguns versos de Victor Hugo. O poeta, sem dúvida atormentado por esse pensamento do inferno eterno, protestou também contra esse dogma bárbaro. E quando um padre diz em seu orgulho: eu invento os demônios do que coloca um homem de luto, eu sou o Criador supremo e solitário de um monte de espectros, vergonha o temor da terra. O inferno eterno com suas legiões de demônios, seus horríveis suplícios, é uma criação da essência humana, e as religiões que fortaleceram essa crença no espírito das massas recusarão sem cessar, na medida em que um pouco de luz clareia as fases de nossos destinos imortais. Mas tais concepções, apontadas como justiça divina, seriam apenas ridículas se sua aceitação não penetrasse nas massas um tipo de subjugação e obscurecimento do senso imoral. A razão vacilante não é mais sustentada pela lógica. Uma fé receosa, trêmula, substitui a fé esclarecida e as desesperanças tomam o lugar de toda a esperança. Uma sombra mortal, sinistra, empalidece a luz e no seio de uma agitação estéril, um ferver de todas as paixões desencadeadas, o mundo, sem guias, sem clareza, sem esperanças, vai à deriva sobre o imenso mar que não é mais que um vasto abismo onde somente alguns poucos nadadores colidem com lamentáveis destroços das tempestades sempre renovadas. Rarirantes ingurgite vasto. Em meio à confusão de todos os dogmas religiosos, encontramos os traços de divindades impiedosas das quais o gênero humano parece não poder escapar. Misturados aos preceitos de amor e caridade, sentimos a ferocidade própria aos gênios malfeitores inventados pelo espírito atormentado dos mortais sempre trêmulos diante de um terrível desconhecido impenetrável a seus sentidos materiais e perecíveis. Por crer no inferno, os homens acabam por criar o inferno sobre a terra. Todas as nossas esperanças, desde agora, concentradas sobre os raros nadadores atirados sobre o imenso mar em fúria, pois é impossível que o demônio seja mais forte que Deus. Lembremo-nos das palavras de Jesus: eu vos enviarei o Espírito da Verdade que restabelecerá todas as coisas e nós chegaremos a compreender que o sofrimento não pode ser eterno. O trabalho consciencioso, um amor profundo por tudo que vive, nos farão triunfar sobre todas as dificuldades. Então, em um raio de glória real, a nova aurora se levantará sobre a terra e sob a magnífica e calorosa claridade de uma ciência, verdadeiro estreitamento aliado à verdadeira fé, os fantasmas trágicos se dissiparão para sempre, tanto que a vida normal, benfazeja, sustentada pela divindade suprema e infatigavelmente piedosa, persegue seu curso eterno. 7. O inferno diante da razão. É uma alegria, para o filósofo, procurar desenvolver cada vez mais sua razão. Esforçando-se para ser assim, a senhora chegará, minha cara, a uma compreensão cada vez maior das verdades imortais, e sua alma aliviada das quimeras pesadas estará pronta e confiante para perseguir sua ascensão eterna. Alguém lhe diz: senhora,
que somente os ímpios contestam o dogma do inferno eterno, porque eles têm interesse em negar os castigos para os quais eles se preparam. Eu conheço esse refrão por tê-lo repetido com frequência, mas por que fazer o fantasia? Os ímpios não se ocupam de negar o inferno, eles não pensam sobre isso. As cândidas crianças, as mulheres ternas e compadecidas, os homens crentes e generosos, eis a quem o terrível dogma revolta, bem mais que aqueles a quem ele não atemoriza, porque eles sentem instintivamente que esse dogma é absolutamente incompatível com a ideia que eles fazem da bondade divina. Quanto ao pensador sério, ele se contenta em opor a todas as divagações da escolástica a seguinte racionalidade: Deus não pode infligir tormentos infinitos senão aos culpados para os quais o crime é infinito. Ora, o homem sendo um ser finito, não pode cometer um crime infinito. Ou ainda mais, um Deus infinitamente misericordioso não pode ser infinitamente vingativo. Ora, Deus seria infinitamente rancoroso se punisse com suplícios eternos o pecado de sua criatura. Portanto, seu dogma é uma blasfêmia. Os teólogos, eu sei, têm resposta para tudo. A misericórdia, dizem eles, se exerce durante a vida, mas ela finda com ela para dar lugar à justiça. Ora, é precisamente isso que se deveria provar. Ou o culpado se arrepende depois da morte, e Deus seria cruel se ele lhe recusasse o perdão depois dos castigos, ou Deus, por milagre, o fixa no mal ao obrigá-lo a maldizê-lo sempre, e então a gente se pergunta como alguém pode amar um Deus assim? Isso parece tão mais evidente que ele não pode padecer do pecado do homem. Se alguém viola, a nosso olhar, as leis da justiça, nós podemos sofrê-las em nossos bens, em nossa honra ou em nossa pessoa, mas não é desse modo com o Altíssimo. Ofendendo-o, o pecador só perturba a si mesmo. Vimos muitos homens bastante generosos para perdoar, em seu último suspiro, os infelizes que lhes tiraram a vida. E desejar-se-ia que Deus permanecesse eternamente inflexível quanto a uma ofensa que não perturbou um instante sua imutável serenidade. É perturbadora a ideia que nós temos sobre a bondade suprema daquele a quem chamamos de bom Deus. A senhora leu a história da Inquisição e a senhora estremece ao ver os monges que pela manhã beberam no santo altar o sangue de Jesus Cristo, condenar friamente as pobres vítimas à tortura e à fogueira, com a convicção de enviá-los às chamas eternas. Em agonia, a senhora se pergunta como o coração desses homens pôde se mostrar capaz de tais refinamentos no suplício, de tal serenidade na crueldade. Infelizes! Esses monges não eram homens, eram padres celibatários que acreditavam na invencibilidade de Alexandre VI e na eterna ira de um Deus feito à sua imagem. Esses inquisidores, a senhora sabe, perseguiram, exterminaram com um ódio perseverante os maniqueístas muito conhecidos pelo nome de albigenses. Ora, qual foi o crime desses hereges? Eles criam, disse, na existência de dois princípios independentes, o princípio do bem Hormuz e o princípio do mal Arimã, afirmando o triunfo do primeiro sobre o segundo. E, bem, os inquisidores de modo algum perceberam que o dogma do inferno eterno consagra esse terrível dualismo censurado sobre os maniqueístas, e isso desde sempre. Ele nos mostra, durante séculos e séculos, Deus que se vinga sobre os aplausos dos eleitos, e Satã que o insulta aos aplausos de suas legiões. Os teólogos sérios confessam que a razão não pode tornar esse dogma aceitável e que não há outro fundamento sólido que não apenas certos textos sagrados. Algumas palavras de Jesus Cristo parecem muito formais, de fato, sobretudo se isoladas dos comentários que poderiam acompanhá-las. Mas essas palavras, sejam elas perfeitamente autênticas, não tornariam verdadeiro isso que é impossível. Elas provariam que Jesus quis chocar a multidão com imagens fortes e nada mais. Moisés, tendo em vista um povo perverso, de cabeça dura, procurava mantê-los no dever pela crença de castigos corporais, sem dizer uma palavra das penas de outro túmulo e da imortalidade da alma.
Na aparição do Cristo, a humanidade já tinha feito algum progresso. Também Cristo teve para ela uma revelação mais completa, mais espiritual, revestida de uma sanção menos grosseira ainda que mais terrível. Ele ameaça os maus endurecidos com essa sentença: vão, malditos, ao fogo eterno. Mas ele diz também que esses maus serão lançados no Geena. Ora, o Geena era um vale onde imundícias eram jogadas. Jesus empregava assim tanto a metáfora como a parábola para melhor chocar o espírito das multidões que o cercavam, porque não é hipérbole. Esse nome, Geena, pode conter uma revelação sublime. A criação material é um imenso laboratório onde os mundos se formam e se aprimoram por um trabalho incessante. Dessa elaboração resultam, de uma parte, mundos mais belos, mais refinados, mais luminosos, mas, de outra parte, os não-valores, escórias que tombam no vale. Esses elementos grosseiros, elaborados novamente pelo fogo, formam mundos inferiores. Ora, no mundo dos espíritos uma elaboração semelhante se opera pela graça e pela liberdade. As almas que se aperfeiçoam por seguir Cristo sobem a regiões luminosas, do mesmo modo que as almas criminosas caem nas banhagens obscuras, os infernos formados no vale. Esses são os reprovados, quer dizer, as escórias espirituais que têm necessidade de passar novamente pelo crisol. Esse crisol se compõe de escórias materiais desagregadas, reelaboradas pelo fogo. A teologia vulgar permanece rígida sobre o nome eterno, sem imaginar que essa locução é empregada com frequência nas Escrituras para significar uma longa jornada. Assim, o salmista nos diz de montanhas eternas. O Eclesiastes nos diz que a terra é erigida para a eternidade, tanto que Moisés afirma que a misericórdia do Senhor reinará eternamente, e para além. Parece-me, após tais exemplos, que se pode formular a seguinte conclusão: Jesus se utilizava de seus auditores ao falar do inferno, como o autor do livro dos Juízes se utilizava de seus contemporâneos, dizendo que Josué aparou o sol. Isso posto, como Deus trabalha sem parar, pode-se dizer que ele sempre terá almas sobre o caminho da provação, e que, entre essas almas, existirá sempre os que se obstinarão mais ou menos no mal. Pode-se então supor que, entre os mundos que povoam o espaço, sempre haverá mundos inferiores que servirão de crisol aos maus. Esses crisóis poderão ser eternos como o mal, mas Cristo não diz que suas vítimas ali estarão para sempre. Confesse, Senhora, que quando contemplamos a encantadora fisionomia de Jesus, quando meditamos as parábolas tão tocantes do bom pastor, do bom samaritano e do filho pródigo, torna-se difícil crer que, sozinho entre todos os legisladores sagrados, esse doce saber tenha desejado promulgar um dogma tão revoltante. No mais, o símbolo dos apóstolos nos obriga a crer, não na morte eterna, mas na vida eterna. Pretende-se que esse espantalho seja indispensável para opor uma barragem de paixões, mas é possível se enganar. O inferno da Idade Média pode atemorizar ainda algumas almas simples e cândidas, precisamente aqueles cujo mundo não apresenta nada a temer, mas ela não impede, sobre a via do crime, nenhum celerado. Os assassinos e os ladrões temem os policiais muito mais que aos demônios, e o jovem homem é preservado pela lembrança de sua noiva muito mais que pelo receio do fogo. Um inferno racional pode ser um freio porque não se pode crer nele, mas um inferno que revolta a consciência não é porque não se crê nele. Os próprios bons cristãos não são mais persuadidos, e talvez seja isso que lhes permite ser tolerantes, pois não é fácil viver em paz com as pessoas que se crê condenadas. Que não nos enganemos, uma legislação que não tem outro objetivo que não o de inspirar o pavor perde quase sempre o fim a que ela se propõe. As almas envergadas pelo terror logo acabam por amortecer. Nada servil como um receoso, nada estéril como um trêmulo. No mais, deve-se dizer ele honra a natureza humana, ele obedece melhor por amor que por medo,
e não é tão fácil amedrontá-lo como se pensa. As penalidades, no antigo regime, sobretudo na Idade Média, não eram somente injustas, arbitrárias, elas eram atrozes. Espancava-se, desmembrava-se, queimava-se e os crimes se multiplicavam. Queria-se intimidar pelo refinamento dos suplícios, mas a experiência mostrou que não era assim. A multidão procurava nesses espetáculos hediondos emoções muito mais terríveis que o horror do crime tão cruelmente expiado, e queixava-se do culpado ao invés de tomar partido pela justiça. Ora, Deus conhece melhor que nós o coração do homem, ele não pôde então contar com as labaredas eternas para prevenir ou domar suas rebeliões. Quando o padre, menos curvado sob o jugo da cúria, parar de confundir os benefícios da fé esclarecida, ele consagrará seus esforços em elevar a alma do povo tomando-o por seu lado generoso, ele então pregará a justiça, a paciência, o perdão. Ele falará um pouco menos do Papa e um pouco mais de Cristo, ele mostrará, sobretudo, o céu e se poupará de mostrar o inferno. É em vão que se quer iludir fechando os olhos e seguir Roma que queria dominar o mundo pela compressão e pelo medo. O carrasco desapareceu, o fantasma se foi, e as próprias crianças não têm mais medo do diabo. A razão retoma seu império recalcando cada vez mais os tenebrosos, e como proclamou o gênio inspirado de nossos pais, três coisas se reforçam cada vez mais, com uma tendência sobre elas cada vez maior. O amor, a ciência e a justiça, três coisas caem cada vez mais, com uma oposição entre elas cada vez maior, a ira, a injustiça e a ignorância. Os pensadores que se esforçam por difundir as ideias tão bem expressas acima têm apenas algum mérito nisso. Graças a Deus, senhora, a Inquisição não acende mais as fogueiras. Talvez não seja pela falta da vontade de algumas pessoas que lamentam não poder recomeçar a exercer as vinganças sangrentas de outrora. Deve-se reconhecer, eu tive a felicidade de constatar muitas vezes, que os ministros de diversas religiões se tornaram e se tornam dia a dia mais tolerantes, ainda que forçados a se dobrarem às disciplinas rigorosas de suas igrejas. Eles tentam conciliar, de todas as formas possíveis, a razão com a fé imposta e ingênua de outrora. A liberdade de consciência é assim mais respeitada. Os intransigentes, os sectários da fé imposta se contentam em maquinar na sombra e nós só temos a suportar, com frequência, suas hipocrisias, sua traição e suas zombarias. Mas isso pouco importa aos pesquisadores honestos que não teriam ira, pois que eles querem somente o triunfo da verdade. Os cachorros latem e a caravana passa, diz um provérbio árabe. 8. Os mundos felizes. Depois de ter-lhe desolado por essa dissertação sobre o inferno inventado pelos homens ignorantes e maus, é útil, cara senhora, restabelecer sua alma mostrando-lhe as recompensas. Uma vez seu coração consolado, subirá um canto de amor e de alegria ao Deus de bondade que distribui essas maravilhas. O sol está radiante e eu me sinto menos triste, quero dizer, senhora, que estou disposto a lhe abrir uma saída aos mundos felizes. Eu não falo, observe bem, da felicidade completa que será o fim e o coroamento de nossa ascensão. Tal felicidade é indescritível, pois o coração do homem não poderia compreender isso que Deus reserva àqueles que lhe amam. Eu falo das alegrias relativas, humanas, mas supraterrestres, que serão nossa partilha, depois que tivermos percorrido corajosamente algumas etapas novas, mais ou menos fatigantes. O telescópio nos mostra, no céu, sóis duplos, ou mesmo sóis triplos, coloridos diversamente. Esses sóis devem iluminar e fecundar, como o nosso, terras ou planetas. Ora, esse simples fato astronômico nos permite imaginar um paraíso terrestre e celeste ao mesmo tempo, cujos esplendores podem ultrapassar todos os nossos sonhos. Essas terras benditas são constituídas de maneira a realçar a mais rica vegetação, cortada por montanhas, mares, rios,
que multiplicam os lugares encantadores. Em virtude da rotação do planeta, e de evoluções e de sóis multicoloridos, os habitantes desse Éden veem um sol branco subir na manhã. Algumas horas mais tarde, um belo sol azul vem dar seu tom azulado às montanhas e planícies. Então, de repente, no momento onde o primeiro se inclina no horizonte, e onde o segundo se encontra no zênite, aparece no oriente um magnífico sol rosa. Que jogos de luz! Que espetáculos mágicos para os afortunados habitantes desse mundo! Essa colônia humana chegou a tal grau de superioridade que seus membros mais deserdados são mais belos, mais esclarecidos, mais delicados que a fina flor da melhor sociedade. Nesse espaço, a atmosfera está em perfeita harmonia com a pele. Então, ninguém se abriga senão sob os berços em flores, ninguém se veste mais, ornamenta-se, e lá se fala como se cantasse ópera. Ao invés de comer para viver, contenta-se em aspirar os eflúvios balsâmicos e nutritivos da atmosfera simbolizados pela ambrosia e pelo néctar no qual se nutrem os deuses do Olimpo. Não se está mais ocupado em ganhar a vida, mas em gozá-la. O trabalho não é mais que um prazer, e as almas são bastante evoluídas de modo que o lazer não apresenta perigos. O corpo, longe de ser um tirano ou uma bala para o espírito, é seu amável e valente servidor. Esse servidor, composto de elementos mais refinados, não conhece enfermidades, nem a escravidão da gravidade. Ele tem o tato mais sutil que o cego, o olfato mais apurado que a águia. Que estou dizendo? É sob posse de novos sentidos que ele pode transmitir à alma percepções mais refinadas. Tudo caminha, tudo se aperfeiçoa, mesmo a matéria que alimenta os organismos. Veja o que acontece no trabalho de nutrição do homem. O alimento mais grosseiro só é assimilado pelo corpo humano quando sofre as humilhações desse alambique que chamamos estômago. E o que a senhora me diz do cheiro das carnes, do perfume de frutas, do aroma dos grandes vinhos? Trata-se ainda da matéria, mas da matéria refinada, nobre, espiritualizada, que desdenha da forca da barriga para ter direito ao cérebro do homem, a sede da alma, pelo odor. E, bem, à medida que as almas se depuram, os corpos que lhes servem de envoltório se aperfeiçoam e sua alimentação, simbolizada pelo maná, concentra todos os saberes, sem pôr escravidão da digestão. A natureza, aqui, nos dá lições que guardam muitas esperanças. Eis uma horrível lagarta que se transforma em crisálida para se preparar para enfim tornar-se borboleta. Nessa prodigiosa metamorfose, o enorme aparelho das mandíbulas desaparece com aqueles dos músculos que a fazem agitar. Garganta absorvente, estômago potente, entranhas ávidas, tudo isso é suprimido, dispensado como equipamento miserável de uma vida inferior. Sua vida nova, superior, sua vida de borboleta vai começar, de que ela precisa. Uma pequena tromba para sugar o suco das flores, e asas charmosas para servir a seus caprichos, assegurando suas conquistas. O inseto começa no escuro, na escravidão, agora está livre, certo de sua alimentação refinada, e melhor vestido que Salomão para amar em vitória. Que revelação essa que sai dessa tumba que se chama casulo! Aquele que sabe ler o livro de Deus compreende que a morte é um impulso na direção de uma vida mais plena e melhor realizada. Feliz por sua visão, ele leva a cabeça, observa o céu e exclama: o homem é a crisálida do anjo. Aqui embaixo, a deformidade frequentemente obriga o amor a se calar, ou a feiura o desencoraja. Raramente, que pena, a bondade se casa com esse incomparável charme que chamamos beleza. É assim em quase toda a natureza. As flores mais bonitas não são as mais perfumadas, e os pássaros mais belos não são aqueles que cantam melhor. Mas, lá no alto, a bondade será bela e a beleza será boa. A camélia não mais invejará o perfume da violeta, e o rouxinol será mais ornamentado que o pavão.
Aqui embaixo nós choramos como a águia de Patmos diante do livro da verdade porque esse livro permanece fechado às 7 chaves. Aspiramos ao grande dia e entrevemos apenas alguns raios pálidos, como um raio de luar que penetra numa caverna. Tudo é problema.